Saúde, estamos de volta. Hoje o programa está muito bom, muito refinado. Hoje a gente está tendo a oportunidade, o privilégio de receber aqui o nosso secretário estadual de saúde de Minas Gerais, Dr. Fábio Baccherete. Ele está de novo aqui conosco. Da última vez foi durante a pandemia, né, doutor? Bem-vindo. Fernando, é um prazer estar de volta aqui. Já tem algum tempo, né? Sim. Deve ser 1 ano e meio que a gente estava ali com a pandemia com força total e graças a Deus estamos aqui para falar de outro tema que não seja esse. Isso, mas na verdade também, né, podemos, a ideia é falar dos desafios de estar à frente da saúde no estado que tem o maior número de municípios do Brasil, né, doutor? É algo bastante desafiante, né, com um cobertor curto, né? São 853 municípios, um estado do tamanho da França, um pouco maior que a França ainda, então, e heterogêneo, né? Nós somos um estado heterogêneo. A realidade do sul do Brasil, do Triângulo, completamente diferente do norte de Minas, de Jequitinhonha. Então, nós temos que ter essa atenção nas políticas públicas, a gente conseguir incorporar todas essas realidades. E você falou, com um limite orçamentário, que é um limite muito superior ao que era vivenciado há mais de 4 anos atrás. É um privilégio o meu ter esse recurso financeiro garantido, mas também a saúde sempre muito cara e a inflação da saúde sempre maior que a inflação habitual, então a gente precisando ali sempre corrigir. E se a gente compara, por exemplo, tudo bem, Minas Gerais é do tamanho da França, na verdade Minas Gerais é maior um pouco que a França, né? Mas a França ainda tem uma unidade ali enquanto Estado, né? Tudo é França, norte, sul francês, tem as regiões, as províncias. Mas Minas Gerais tem o Jequitinhonha, tem o sul de Minas, tem o Triângulo Mineiro, tem a Zona da Mata, com particularidades completamente distintas, né, secretário? Tem doenças que você vê mais prevalentes em alguma região, ou seja, você tem que atacar, vou dar um exemplo, febre amarela. Quando a gente teve febre amarela em 2017, a região do Vale do Aço, leste, que afetou a febre amarela, mas não era uma realidade de outros estados. A dengue começou no norte de Minas, enquanto o sul não tinha dengue. Agora a doença respiratória, o sul de Minas está tendo, mas a região do Triângulo Mineiro não está tendo tanta doença respiratória. Então, nós temos um país, assim, para coordenar de várias doenças acontecendo de forma diferente. Mas é um desafio grande que a gente está acostumado. Sim, um desafio que acaba sendo superado a cada nova notícia. A atual é a questão da febre maculosa. Febre maculosa muito característica também da região do Sudeste, né? Febre maculosa não é novidade, os casos vêm muito entre abril e outubro, a época seca, em que as fases de larva e ninfa são mais comuns dentro do ciclo, que é do carrapato, e as pessoas não percebem tanto o carrapato. Então a gente vem orientando, mas tivemos o número de casos dentro do previsto, tivemos em Campinas aí especificamente mais casos e com uma letalidade alta, né, Fernanda? E o nosso ponto principal é o diagnóstico precoce e correto, porque ele tem antibiótico, né? Diferente quando a gente falava da Covid, que era vírus, não tem antibiótico, isso é causado por uma bactéria e tem antibiótico. E o grande segredo é diferenciar o médico lá na ponta, ou seja, o enfermeiro, perceber que aquilo ali tem a ver com uma picada de carrapato, ou seja, tem que se pensar em febre maculosa, iniciar o antibiótico até o 3º dia de sintoma, que aí é 100% curativo. Diferente disso, a letalidade é muito alta. Nós tivemos aqui, no momento que a gente grava essa entrevista, 4 mortes aqui em Minas Gerais. Tivemos aquele primeiro casal lá na região de Campinas. É exatamente isso. O médico precisa nesse primeiro atendimento, o médico precisa ter essa noção. Teve em região de pasto, em região onde pode ter carrapato, tem cavalo, capivara, né? Isso é importantíssimo, né, doutor? Muito importante nesse momento que o médico, até o enfermeiro que converse, entenda todo o ciclo da última semana, porque se confunde com dengue, né? Porque dá manchas do corpo, febre alta, mas a história de ter tido ou contato direto com carrapato, que muitos sabem que tiveram carrapato e retiraram, ou que foi em região de pasto, em regiões que tem mais comum, esses casos é fundamental para o diagnóstico precoce. A gente tem aqui a informação, né, na nossa pauta de 400 milhões de investimento na saúde pública do Estado. A gente pega esse dinheiro e coloca ali na frente dos problemas, o dinheiro vai ficando pequeno, né? Mas quais são as prioridades? A gente conversou da última vez, onde a prioridade máxima era o enfrentamento à pandemia. Agora temos outras questões que ficaram até represadas também, né, doutor? Esses 400 milhões são só para a construção de novas unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde,
que a gente tem uma meta ousada de chegar em 100% de cobertura, mas nosso investimento anual é de 9,8 bilhões de reais. Então, 400 milhões é porque nós estamos focados na atenção primária, a gente entende que a promoção e prevenção de saúde, você entende bem desse tema, ele tem que ser central no atendimento do SUS. Não adianta a gente correr só atrás de doença, a gente tem que correr atrás da mudança de hábito de vida, da alimentação saudável, da prática de exercícios físicos e da prevenção, como câncer de mama, câncer de próstata. A gente vem garantindo, com esses 400 milhões especificamente, essas construções. Mas estamos olhando de outras maneiras também. Além do custeio, a gente quer garantir dentro do SUS, que é o grande segredo e o objetivo nosso, é que a gente garanta o início ao fim do ciclo de vida. A gente não pode garantir que o paciente faça uma mamografia, mas ele não faça biópsia de um nódulo suspeito. Nós temos que garantir tudo e a gente traz agora uma novidade, que é a saúde digital, que é a inteligência artificial para compor dentro das nossas políticas, e o nosso foco, além de tratar as doenças tradicionais, aumento de cirurgias eletivas, aumento de recursos para os hospitais, é garantir lá na atenção primária que o paciente vai e volta, muito pensando no modelo inglês do NHS, que a gente consegue acompanhar o paciente em toda a sua trajetória dentro do sistema de saúde. Fidelizando ali, né, o atendimento a ele. No primeiro bloco desse programa, a gente conversou com o Dr. Levimar, que é o médico endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, mineiro, de Belo Horizonte, atleticano, mas ele fala de números muito preocupantes, né, de 13 milhões de pessoas, 13 milhões de brasileiros que convivem com diabetes. O diabetes é uma doença deletéria, o senhor sabe muito bem, que literalmente da cabeça aos pés. Mas o tratamento do diabetes fica muito mais caro do que a prevenção, e assim como doenças cardíacas, assim como a obesidade, né, doutor? Sem dúvida, é uma linha de cuidado muito importante a diabetes. E a gente não pode, Fernando, achar que a gente, na teoria, fala que nós temos que focar na promoção e na prevenção. Se a gente não fizer políticas que garantam isso, nós não vamos mudar essa realidade. Nós vamos ter diabéticos precisando fazer tratamentos por retinopatia, diabético tendo que amputar dedos do pé porque tem doença vascular, e do diabetes com doenças cardíacas e outras doenças neurológicas. Nós temos que garantir que o paciente não se torne diabético quando for evitável. Existem as diabetes como a tipo 1, que a pessoa ela se torna diabético por uma questão muito mais genética do que por mudança de comportamento, né, de hábitos saudáveis de alimentação. Então, estes nós temos que dar toda a garantia de acesso tanto à insulina e hábito de vida exemplar. Mas o diabético tipo 2 é diferente, né? A gente sabe que essa diabetes pode sim ser evitada quando a gente promove saúde lá no posto de saúde. O médico de família, o médico que conhece a casa, que conhece quantos filhos a dona de casa tem, sabe os problemas do marido, né? Sabe os hábitos alimentares, se toma o medicamento de forma correta. Este é o foco. E é essa grande virada que está sendo proposta para os próximos 4 anos. Mas isso dá menos voto do que a ambulância, né? A ambulância tem mais, é mais robusta, ela aparece mais, aliás, faz mais barulho, literalmente, né? Esse trabalho de formiguinha é quase o trabalho do saneamento básico, que está lá debaixo da terra, não aparece, consequentemente não dá voto. Mas, consequentemente também, são essas ambulâncias que ficam ali. Eu já te falei da outra vez, doutor, eu moro lá em São Paulo, volta e meia eu passo perto do Hospital das Clínicas, está cheio de ambulância de Minas Gerais lá. Quando a gente vai na Santa Casa, está cheio de ambulância de outros municípios também. Tem algum momento ali que essa atenção básica não foi feita, né, doutor? Isso ficou na teoria, viu, Fernando? Não que a atenção básica não tenha crescido, né? A imunização ela é um ponto básico que você fala do sucesso da atenção básica, mas hoje eu já trabalhei em posto de saúde. O posto de saúde vira muitas vezes um local de renovação de receita, não um local de centralidade do cuidado do paciente. Ele tem que ser o matriciador do cuidado, ele tem que ser dono da informação, e o paciente tem que ser dono da sua informação. A informação tem que chegar para ele, ele tem que entender qual que é a próxima etapa dele e o que significa aquele exame que ele fez, aquela consulta que ele realizou. Então esse é o nosso foco realmente. Não
não é algo que dá volta, porque não é uma entrega física, mas a gente tem noção que isso que vai fazer aí para as próximas gerações mudar de sobremaneira o nosso entendimento que a atenção primária é o melhor lugar. O paciente tem que, quando a gente reclama muito, eu falo que eu trabalhei em hospital, que o paciente ele tem que parar de vir para o hospital, ele tem que ir para o posto de saúde, não adianta se ele não entender que o posto de saúde tem o que ele precisa. Então é essa virada que é o grande segredo que nós estamos propondo aí para os próximos anos. A gente já fez alguns programas aqui falando sobre a medicina do futuro, e a medicina do futuro que se espera com a inteligência artificial, com tanta tecnologia, é um futuro de menos hospital, né? Que o hospital só para casos assim, de internação, é menos hospital e mais casa, mais segurança, mais atendimento alimentar, autoconhecimento, né? O hospital tem que ser para paciente grave e cirurgia, porque a cirurgia tem que ser no hospital. Agora, internar para fazer exame, propedêutico, que a gente chama, isso demonstra que o sistema não está correto. Ele tem que fazer toda a sua propedêutica, que são os seus exames complementares para um diagnóstico, fora do hospital, se ele não tiver grave. E aí eu tenho convicção, Fernando, que a gente tem leitos de sobra no sistema de saúde. Só que muitos deles estão ocupados, a gente chama de causas sensíveis à atenção primária. A gente chama ICSAP dentro do SUS. A gente percebe que cerca de 1/3 dos pacientes que estão nos hospitais, a gente mensura isso por uma metodologia bem específica e robusta, eles não precisariam estar ali. São pacientes que podiam estar tratando em casa. Então a gente tem que atacar esse tipo de gestão hospitalar para que esse leito esteja livre realmente para o paciente grave, para que a gente consiga rodar mais cirurgias eletivas, que é um foco do nosso governo, é zerar essa fila de cirurgia eletiva, mas a gente precisa exatamente melhorar essa gestão e tirar o paciente que não precisaria estar lá dentro do hospital. E quando a gente fala de prevenção, tem também uma abordagem quase que obrigatória, é a campanha de vacinação. Tem um gargalo aí para ser corrigido, né? E tem também essa noia antivacina que corrompe e atrapalha tanto a saúde pública de uma forma geral, né? Estávamos já com uma tendência de queda dos índices vacinais, mas a pandemia com os antivacinas e com as desinformações e fake news, isso puxou ainda mais para baixo. Qual que é o grande problema da vacinação? Nós vimos pessoas com poliomielite, nós vimos sequela de poliomielite. Então, quando isso vai se tornando algo ausente na sociedade, as pessoas esquecem dessas doenças, que ela existe. Acha que ela não existe mais, mas aí passam a não dar muita importância para a vacinação. A gente vive isso na Covid o tempo todo, Fernando. Quando você viu uma nova cepa aparecendo e a doença subindo, o pessoal corria para o posto de saúde para se vacinar. Quando está tudo bem, como está agora, a gente não consegue atingir 20% de vacinação do mineiro com a bivalente. Isso significa que as pessoas estão tão tranquilas que eles não dão mais valor para a vacina. Isso aconteceu com a PNI, mas com a desinformação de dizer que a vacina causa trombose, que mata, isso vai dando um efeito cascata muito negativo. Então não adianta a gente fazer do jeito que fazia antes. Não está mais intrínseco na maior parte da população que a vacina é algo que faz parte do dia a dia. Nós temos que convencê-los. Então como que é convencê-los? Fazer propagandas, comunicação melhores, e também tirar a vacina do posto de saúde. A gente fala de vacinação extramuros. A gente tem que pegar a vacina e levar no dia a dia das pessoas. As pessoas não estão se esforçando tanto para parar um momento do dia lá no posto de saúde. Então vamos trazer a vacina para o dia. Igual o cachorro, né? Quando vacina, a campanha contra a raiva, né? Na rua, na praça. Na rua. Legal isso, né? E funciona. Nós tivemos uma ação importante semana passada lá na cidade administrativa, né? Ali tem um grande fluxo de 6 mil pessoas diárias e conseguimos aplicar cerca de 5 mil doses em 3 dias lá na cidade administrativa. E são pessoas, muitas delas são pessoas bem informadas, que sabem da importância da vacina, que escutam o secretário lá todos os dias falando que tem que vacinar. Mas não prioriza. Não priorizaram. Mas quando a gente levou a vacina para o dia a dia, deu super certo. Nós, em Lagoa Santa, nós temos um vacimóvel, que é uma van adaptada, que até o governador vacinou lá, de influenza e Covid mês passado, ela está vacinando muito mais do que os postos de saúde.
Ou seja, nós temos que pensar em novas estratégias para conseguir atingir essa meta nossa. E, de novo, é também muito importante a influência desse conselheiro familiar, que é o médico da família. É isso. Ele vai falar, ele vai explicar, né? E quando a gente olha as especialidades médicas, existe uma procura também cada vez menor para esse tipo de medicina, né? O sanitarista, o médico que praticamente está sumido, né? E é tão importante, né? O médico da família também, né? É preciso de uma atenção num nível nacional para a formação desse médico, né, doutor? Sem dúvida, a gente tem que sair, a gente tem uma visão lá na Secretaria do nosso planejamento estratégico, que é tornar real o SUS ideal. E se a gente não atacar este ponto, Fernando, não adianta a gente só reclamar. Reclamar que não tem médico no posto, que o paciente não quer saber do posto, quer saber de ir para a UPA, para o hospital, se a gente não mudar a forma também de capacitar. O que o médico, na sua concepção, o médico de família, lá atrás, né? Lá na Constituição de 88 e depois nas leis que vieram logo depois, era para ser um médico experiente, um médico que saiba tratar vários tipos de doenças. Mas qual que é o médico que se ocupou desses lugares? O recém-formado, que ainda não sabe praticamente nada de vivência, com pouca experiência. Ou seja, nós temos que mudar esse raciocínio. Existe a residência de saúde da família, que não existia à época, hoje já existe, é um ponto super positivo, e a gente vem nessa tentativa de formar e fixar médicos que eles sintam atraídos por esse tipo de trabalho. E é importante, como médico, por que eles não querem ir para o interior? Porque eles têm medo, como médico, de se encontrar com um paciente que precisa de um exame específico e ele não conseguir encaminhar. Então, o que nós temos que fazer como gestores é garantir exatamente o acesso por nível de cuidado. Precisou de exame, a gente garante que ele vai fazer aquele exame, mas vinculado à atenção primária. Porque quanto mais exame você ofertar desvinculado à atenção primária, mais paciente vai querer e vai ser um desperdício de recursos, porque não adianta você fazer uma mamografia, você vai demorar 1 ano para alguém ver o resultado e falar agora precisa de biópsia. Aí quando for fazer a biópsia já evoluiu o câncer e não tem mais como fazer o tratamento. Então nós temos que garantir o início ao fim de tudo vinculado à atenção. E esse trajeto, esse processo desanima qualquer médico, né? Mais experiente, iniciante, no meio de carreira. É um processo que não anda, que ele não vê a roda girar, né? É isso, nós temos que dar essa qualidade. Hoje, secretário, se a gente pega Minas Gerais, como a gente falou no início, esse estado mediterrâneo, né, que tem a representatividade praticamente do Brasil inteiro, dentro do próprio estado, se a gente olha lá para Jequitinhonha, essa parte triste da pobreza brasileira representada em Minas Gerais, a gente tem médicos suficientes lá nesses rincões do Jequitinhonha? O Jequitinhonha, como o norte de Minas, e até se for falar região metropolitana, tem algumas regiões difíceis de fixar médicos, mas é muito mais porque os médicos querem estar em grandes centros, né? Médicos querem estar próximo das capacitações e, obviamente, de outros pontos importantes, como prestação de serviços gerais, entretenimento. Isso até na região metropolitana é difícil ter. Até na região metropolitana, no Vespasiano, municípios aqui em volta, a gente vê difícil de fixar algum tipo de médico. E às vezes até com salários atrativos, então a gente vê que o problema não é só salarial. Mas Jequitinhonha, por exemplo, por esse papel nosso de equidade, né, de fator de alocação, geralmente recebe mais recursos proporcionais de saúde, exatamente para a gente desenvolver melhor. A gente sabe que o SUS é um dos fatores de combate à desigualdade social mais importante. O SUS, todos perante ao SUS são iguais. E no momento que a gente consegue dar recursos desproporcionais ao Estado, ou seja, quem mais precisa de desenvolvimento social recebe mais recursos, é o que acontece nas políticas públicas aqui em Minas Gerais, a gente consegue desenvolver mais. Então, quando a gente olha a região de Jequitinhonha e Diamantina, o nosso polo da região, hoje nós temos bons hospitais prestando serviço em toda a região, mas a gente tem esses desafios de atração de médicos especialistas e médicos de atenção de saúde da família, por ele não sentir atrativo, por morar lá onde não tem todo aquele entretenimento, uma boa escola para sua família. Então, isso que é um grande desafio que nós temos que desenvolver como um todo. Que está presente no Brasil também como um todo, né? Sim. A gente teve aqui alguns programas passados a presença da nossa querida jornalista, grande amiga, Larissa Carvalho, o senhor conhece, é a mãe do Theo. Ela passou por um drama muito forte, muito pesado com o filho e fez disso uma bandeira, fez dessa dor uma luta maravilhosa para a ampliação do teste do pezinho. O Theo tem um problema que a proteína acaba
corrompendo os neurônios dele. Ela demorou 1 ano e meio para identificar, porque não tinha na época, aqui em Belo Horizonte, um teste capaz de identificar de dar o diagnóstico, né? A luta dela é emocionante, tem um documentário na Globo, no Globoplay também sobre a luta dela. E ela fala que agora a luta é que o estado onde o Theo nasceu seja também pioneiro nessa ampliação. E ela falou que o senhor também está engajado nesse projeto, né? Nesse processo, né, Nós doutor? estivemos juntos, né? E a gente conversou bastante sobre esse tema. E nós temos, além de uma lei estadual, nós temos uma política de doenças raras, tanto no diagnóstico como no tratamento. Então, se a gente pensar em 2 anos para cá, nós saímos de nenhum serviço habilitado de doenças raras para já termos 3 serviços no estado, que é Belo Horizonte, que é o João Paulo II, o Hospital das Clínicas em Uberlândia e em Juiz de Fora. Então a gente tem já, e o Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte também sendo habilitado. Então nós já temos uma rede robusta para esse atendimento. E a ampliação do teste do pezinho já começou na primeira fase e nós vamos evoluir para as próximas fases e a doença do Theo estará neste teste do pezinho e espero realmente que sejamos um exemplo para o Brasil. Mudanças estruturais do SUS nunca é tão rápido como a gente gostaria, né, Fernando? A gente precisa de toda uma sistemática, um olhar de financiamento. O Estado está financiando todo o teste do pezinho ampliado, é todo recurso estadual, porque é um foco do nosso governo, dar o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Que é tão importante quanto, né? Mas só para quantificar isso, hoje o teste do pezinho oferecido pelo SUS no Brasil inteiro abrange cerca de 14 doenças, mas o objetivo é que ele possa ser ampliado para 50 ou até 60 diagnósticos. É um desafio e tanto, mas a Larissa fala de um jeito muito emocionante sobre como ela percorreu todo esse caminho atrás de um diagnóstico e chega exatamente em médicos fabulosos do SUS. E eles estão lá de braços abertos e dizem, por que você demorou tanto para chegar? Ela fala, porque foi muito difícil, porque ela tinha na rede particular ali caminhos que só tiravam ela do rumo, mas estava ali o SUS falando, é aqui, a gente está pronto. E ela fala de um jeito, assim, o olho brilha de emoção quando ela conta sobre isso, como é que o atendimento do SUS com as doenças raras é parâmetro mundial, doutor. Eu até arrepio quando você fala aqui, porque eu lembro da minha conversa com a Larissa, mas aí ela é emocionante, né? É emocionante, ela chegou aí nos Estados Unidos e eu lembro que ela me contou que ela encontrou uma criança da idade do Theo que estava lá bem porque no tempo certo deu o diagnóstico. E o SUS tem isso, né, Fernanda? Se ela fosse para o SUS, ela teria... o João Paulo II é um grande exemplo. Nós temos só faltou a informação para ela, porque o tratamento ela tinha de graça. De graça, exato. E o setor privado, ele tem um foco diferente do SUS. Né? O SUS ele é universal mesmo, ele não exclui nenhum tipo de doença dentro, porque não há um interesse econômico no SUS. O SUS tem o interesse de dar universalidade e integralidade e equidade do tratamento. Então, assim, o SUS tem isso como dinâmica. Aquilo que não for rentável, lucrativo, não vai ter no setor privado, vai ter no SUS. É o que acontece. O transplante, por exemplo, tem que ser SUS. Sabe, o nosso sangue no Hemominas aqui, por exemplo, dos Hemocentros Hemominas, é o melhor sangue do Brasil. A gente faz a inativação de plaquetas no Hemominas que tanto de cruzeirense que tem em Minas, é claro que é sangue bom em Minas Gerais, isso. Lógico. Eu corroboro com essa. Aqui 100% sangue bom. Eu teria até sangue azul, mas assim, esse sangue azul é sangue vermelho, né? Mas enfim, é maravilhoso. A gente já teve aqui com o pessoal do Hemominas, é um trabalho também fantástico, né? Essa inativação de plaquetas, só para você entender, a gente tem uma metodologia que só o Einstein tem em São Paulo, mas faz só um pouco, na grande escala de volume, que é Covid, dengue, essas doenças, ele inativa qualquer tipo de vírus que possa estar nas plaquetas. E nenhum outro sangue do Brasil tem isso hoje. E o Hemominas tem um sangue melhor do que os sangues privados de alguns bancos de sangue. E a gente tem que ter orgulho do SUS por isso. Sim. A gente consegue fazer coisa de qualidade. Com relação ao transplante, falamos recentemente aqui com a direção do Felício Roxo, que bateu um recorde, parece que recorde talvez até mundial, de número de busca de órgãos para transplante em um mesmo dia. Isso é um papel importante, né? Que a gente tem que captar mais órgãos para doar. Nós temos aí grandes transplantadores, grandes hospitais transplantadores, e o papel desses hospitais em buscar o doador, convencer e buscar
o doador é fundamental para a gente conseguir, igual vou falar de doença renal, hemodiálise, a gente falou em diabetes, né, que é muito comum diabético também, hiperhemodiálise. A única forma dele sair da hemodiálise é com transplante renal. Não tem outra forma de sair da hemodiálise. Então é muito marcante. E Minas é referência nacional com relação a transplantes. Né? Nós somos referência, o MG Transplante é referência, mas nós estamos longe do ideal. A gente tem que estar focado que a gente transplante cada vez mais. A gente consegue ter uma frota aérea hoje robusta para conseguir buscar órgão em qualquer lugar do estado. A gente até geralmente faz esse serviço para outros estados que nos solicitam, mas a gente precisa convencer mais a população em doar e aumentar aí as equipes que captam estes órgãos. Sim. O desafio não para nunca, né? Atrás de monte tem mais monte, né, doutor? Isso, não para. Não para, mas enfim, a gente deseja uma ótima jornada, doutor, boa sorte, juventude, entusiasmo, perseverança e brilho nos olhos, né? Eu acho que isso é o principal combustível, né, para enfrentar os problemas que não são poucos, né? Eu sou sempre animado, Fernando. Quem me conhece, eu estou sempre animado. Assim, nós estamos muito empolgados, além disso tudo, a gente tem a cirurgia letiva, que eu falei isso na última vez, o Opera Mais, nós vamos colocar agora 400 milhões de reais por ano. Isso aí a gente bateu um recorde ano passado, cirurgia letiva, a gente nunca fez tanta cirurgia na nossa história. Em 19, antes da pandemia, foi o maior. E depois tem as represadas, né? E não adianta a gente se contentar com um aumento pontual, porque já tinha fila antes da pandemia, piorou com a pandemia. Então, ano passado foi 20% a mais o melhor ano histórico. Este ano já começou melhor do que o ano passado, que já foi o melhor ano. E temos uma expectativa, então, que a gente vai conseguir ampliar uma rede, até com o privado, para que a gente combata de vez essa fila, não só a que aumentou com a pandemia, mas aquela fila histórica, que alguém chegue rapidamente dentro da rede, opere rápido. Eu lembro que você me perguntou sobre cirurgia bariátrica, por exemplo, à época. E nessa revisão do Opera Mais, a cirurgia bariátrica já vai receber o dobro do recurso. Na época a gente falou de uma fila única para a cirurgia bariátrica. E a gente já está colocando agora dentro da cirurgia bariátrica como algo, não só a cirurgia por si só, mas aquelas cirurgias sequenciais, como abdominoplastia. Que é difícil. Algumas bariátricas precisam da abdominoplastia, porque é muita gordura que sai e muita pele que sobra. Né? E aí a gente está fazendo esse cuidado, então assim, a nossa expectativa é que este ano seja mais um ano de recorde e nós vamos ter que bater anos atrás ano para a gente conseguir parar da história de mutirão. Eu falo, se tem mutirão é que o sistema não está correto, mutirão é para quando não está certo. Nós temos que garantir uma coisa ordinária, um fluxo ordinário de cirurgias que garanta acesso. Valeu, doutor Fábio, muito obrigado, sucesso aí na jornada. Volte sempre, hein? Pontualmente, vamos bater nessa bola por aqui. É sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui. Gargantinha de ouro. Esse menino, doutor, aguardo, não vai narrar muito gol do Cruzeiro ainda. Rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio com Adriano Gargantinha de Ouro. O gol amadurecendo. A gente fica por aqui e também volta por aqui. Nosso WhatsApp é o 99791-5990. Bombadíssimo esse nosso WhatsApp aqui do canal Viver Brasil. Você manda a sua mensagem e a gente vai esperar aqui você para falar conosco, sugestão de pauta, enfim, o que você está achando da nossa programação. Até mais, saúde!